Na verdade, a discussão é sobre Nicolas Ferreira e a existência individual à direita. Eu falei que a direita brasileira está sequestrada pela agenda de anistia a Jair Bolsonaro, mas a coisa é mais ampla, faz lembrar a eleição municipal e o caso Pablo Marçal, o choque que há a partir daí. A direita brasileira, dominada pelo bolsonarismo, a adesão a essa direita, e, portanto, o aval limitado de Jair Bolsonaro, depende de uma submissão total ao projeto dessa rapaziada. Então, eu fui ver, porque Eduardo Bolsonaro e os seus bate-paus têm atacado o deputado Nicolas Ferreira, né? Reagido a ele. Eu fui ver o que estava acontecendo, eu fui ver as redes de Nicolas Ferreira. O cara é bolsonarista, tá lá, Bolsonaro o tempo todo, motociata com Bolsonaro, convocando para manifestação no domingo, dia 3, né? Tem a manifestação fora Lula, fora Moraes. O cara tá todo vestido de Bolsonaro. Mas tem uma existência própria, tem uma pretensão de existir individualmente. Ele farejou um sangue na água na eleição municipal. Já a perspectiva, essa é a grande questão de Bolsonaro inelegível. Bolsonaro está inelegível. Isso é sangue na água. É uma liderança que muito importante, que é o grande eleitor, mas ele não poderá disputar. Então, tem um sangue na água. Em 2024, Nicolas se aproximou de Pablo Marçal. Então, essa rapaziada bolsonarista desconfia do cara e ataca o cara sempre, porque ele, bolsonarista, não quer ser Bolsonaro. Essa é uma reflexão sobre os limites da direita sobre Jair Bolsonaro. Nicolas Ferreira é um bolsonarista, mas ele não quer ser cavalo de Bolsonaro. Essa mesma reflexão serve para Tarcísio de Freitas e qualquer outro dos governadores que sendo governadores de Estado, participaram de um evento de banco recentemente, estavam lá Ratinho Júnior, Tarcísio de Freitas, Romeu Zema, não sei, Caiado, estavam lá alguns deles, sendo governadores de Estado e tendo a responsabilidade de governar, falaram sobre negociação com os Estados Unidos, para tentar reverter esse quadro que terá impacto sobre os Estados e, portanto, a população dos Estados que governam. Aí Eduardo Bolsonaro reage, cobrando solidariedade. Eu estou aqui investindo em ferrar o Brasil, né? Taxação e tal, e eles estão com esse discurso de negociação, uma afronta aos Bolsonaro, a ele. É essa a lógica da impossibilidade de existência individual à direita. Esses caras não vão conseguir. É muito difícil, dada a estrutura autoritária, centralizada na família e nos interesses da família Bolsonaro, do que eu chamo de empresa familiar Bolsonaro, é muito difícil existir individualmente. Há um limite até onde você pode ir. Nicolas Ferreira está testando esses limites e a rapaziada reage. Eu estou falando de Nicolas para falar de Tarcísio, né? Tarcísio, que é o potencial competitivo candidato à direita. E aí a grande expectativa dos mercados, dos partidos do chamado Centrão, para que Bolsonaro faça a indicação. Isso seria uma expectativa no mundo real, no mundo da política. Mas não é assim que essa banda toca. Por que Bolsonaro investiria agora em Tarcísio de Freitas? O que significaria Bolsonaro? Essa reflexão a partir do caso Nico. O que significaria para Bolsonaro dizer de agora até o final do ano, sei lá, seria uma grande surpresa se eu fizesse, Tarcísio é o meu candidato. Significa dar existência individual para o cara. Tarcísio de Freitas passaria a ter uma existência individual para desenvolver, para circular, apontado por Bolsonaro, Bolsonaro grande eleitor, ele passaria a ser o candidato de Bolsonaro, mas um indivíduo. E como consequência, esvaziado Bolsonaro, né? Por que Bolsonaro vai abrir mão, já exposto, desse capital, dessa condição de grande eleitor e ainda serei o candidato? Por que ele abriria mão desse discurso? Se indica alguém agora, qualquer que seja, Tarcísio ou outro, cria um indivíduo, seu candidato, bolsonarista, mas não Bolsonaro. O que é mais provável, pensando na constituição mental do bolsonarismo, um grupo familiar que foi que não quis criar um partido, porque a lógica de organização, partido político, a lógica de organização do bolsonarismo é avessa à estrutura de um partido, da distribuição de um partido, da formação de novos quadros.
O que é mais comum? Inclusive lembrando Lula em 2018. Mais comum é que Bolsonaro estique a corda de ser ele o candidato até o limite máximo da desincompatibilização, ainda que sob grande pressão, e só lá na frente indique um candidato, que pode ou não ser Tarcísio, quem quer que seja. Competitivo, sim, mas menos competitivo, porque em vez de ter uma existência pessoal, será Bolsonaro. Será cavalo de Bolsonaro. Cavalo no sentido consagrado pelas religiões de matriz africana. Aquele em quem Bolsonaro incorporará. Aquele que incorporará Bolsonaro. Um cavalo. Portanto, não uma persona, mas um instrumento. Levando consigo toda a rejeição que Bolsonaro tem. Quando poderia ser competitivo, o mais competitivo, contra um Lula que será competitivo. A melhor coisa para o Lula é Bolsonaro reproduzir o Lula 2018. Naquela ocasião fez Haddad seu cavalo. Bolsonaro faça qualquer um de seu cavalo para 2026. Esse episódio, Nicolas Ferreira, para mim é muito ilustrativo disso aqui. Da dificuldade nessa direita viciada, fechada pelos Bolsonaro, a impossibilidade de existência individual. Eu repito aqui, o Nicolas Ferreira, ele é bolsonarista de. Caraca, ele é muito bolsonarista. Muito. Mas ele não quer ser Bolsonaro. É o dilema de Tarcísio. Né? E os caras não admitem que Nicolas Ferreira pretenda ter uma existência individual. Não fique defendendo o tempo todo essa agenda, defender o tempo todo a agenda de Eduardo Bolsonaro. Morando no Brasil, sendo político no Brasil, vai ficar defendendo essa agenda de taxação ao Brasil de Eduardo Bolsonaro. Que sentido faz para o cara, que é um político no Brasil, que disputa eleição no Brasil, que não está lá nos Estados Unidos, financiado pelo pai, que se especula e que seria um dos gatilhos para que os Bolsonaro, sobretudo por meio de Eduardo Bolsonaro e dos seus bate-paus, seria uma razão para esse ataque adicional a Nicolas. Muito Bolsonaro. É que Nicolas estaria em negociação para sair do PL, partido de Bolsonaro, e ir para o Partido Novo. O que se fala, que ele pode sair do PL por Novo. Essa seria uma das razões dessa confusão. Vamos analisar aí. Mas achei importante fazer essa análise a partir dessa crise. O cara é bolsonarista demais, cara. Só não quer morrer abraçado com a agenda de Eduardo Bolsonaro, sendo um político aqui, né?